Tudo bem? Fora a tosse, Tá com e tosse? tá feio aqui a situação. Por quê? Desde a semana passada, o Pedro pegou um resfriado e foi passando para a família Ah, inteira. Meu Deus. você falou que ele estava bem resfriado, né? Uma virose e tal, aí pegou todo Ainda mundo. estamos aí meio rouco, tossindo, mas está melhorando. Legal, legal. Vai passar, né? Uma Ah, recalibração aí que a gente sofre de vez em quando. é, Mas me exatamente. diga aí as novidades, estou ansiosa depois do seu áudio lá, quero saber tudo que você anotou. Eu sou curiosa pra caramba, você nem faz ideia de como eu sou Então, curiosa. quando fala que eu anoto, eu comprei realmente um caderninho para Uau! terapia. Eu faço bem certeza. Fiz as minhas anotações aqui, coisa meio de professor, né? É, Ai, gente. Mas eu ótimo, gosto de ótimo. manter Não, tá uma certa certíssimo. organização nas coisas. E é importante isso, viu? Para muitas Porque coisas eu sou muito desorganizada, para outras eu sou um pouco mais. o que que você é desorganizado? Eu falo assim, eu já fui mais, assim, não sei se é coisa de quando a gente está na casa da mãe, né? Ah, Mas com a casa, com o carro, eu sempre fui assim muito esquecida, muito desorganizada. E quando a gente casa, tudo muda, né? Tudo muda, muda eu tudo. acho que tem a ver com casa da mãe mesmo, porque a mãe arruma, né? É, A mãe arruma, a casa é dela. aham, e hoje a mãe é eu. Hoje a mãe é você, daí não tem outra pessoa para Né? fazer. Ou você faz. Você sabe que o Bruno Gimenez, você conhece o Bruno Gimenez? Ele Já ouvi fala, assim- falar, não acompanho. ele fala assim que quando ele foi morar sozinho, ele descobriu que a toalha não saía de cima da cama sozinha, a toalha molhada, não saía de cima da Aham, cama já sozinha. ouvi falar já Então, ouvi a então é frase bem dele por já. aí mesmo, né? Tipo, a hora que você vai morar Bem sozinha por é que você aí mesmo. percebe que você tem que fazer as coisas que elas não se fazem sozinhas, né? Se elas estão feitas é porque alguém fez. Se não foi você, É, tem alguém que está e às vezes fazendo. a gente nem reconhecimento tem. E o pior, fazem de novo, né? 1 milhão de vezes. É uma repetição Exatamente, maluca um mesmo. milhão de vezes. Mãe é assim, e agora você sabe que é assim, né? Você vai fazer 1 milhão de vezes, né? Isso depois, até depois de grande, você continua fazendo. Se tiver na casa, continua fazendo. Mas manda Eu lá, acho que isso aí, né? quero Ah, saber. então, dessa voltando assim, né? Quando a gente finalizou a sessão semana passada, muita coisa veio na cabeça, muita coisa mesmo. Sim. Assim, poderia ter falado sobre isso. Será que ela entendeu? Passa na minha cabeça muita coisa. Tipo, assim, será que ela entendeu realmente que claro que foi a primeira? Que era isso que eu quis dizer? Ou se faltou argumentar isso em cima disso que eu falei, ficou muito vago? Ou comecei a falar, que é o que acontece muito comigo. Eu começo a falar. Aí surge uma outra coisa, eu mudo um pouco o roteiro e ficou pendente aquilo que eu estava falando. Enfim, né? A gente vai colocando os pingos nos i com o passar do tempo, né? Sim, sim. Deixa eu E esclarecer isso para anotei você. daí algumas coisas. Deixa eu esclarecer uma coisa para você. Aquilo que eu tiver dúvida ou que eu achar relevante, eu vou te interromper e vou perguntar, tá? Fica tranquilo em relação a isso. Ah, eu não falei o que eu devia Ah, falar, que ficou bom. aberto. Não, não importa. Tá? Se eu sentir necessidade de complemento, assim, se eu não entender ou se eu achar que é muito relevante e eu preciso mais explicação, eu vou perguntar, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso, tá bom? Então, tá bom, então. E aí fui fazendo as anotações conforme foi passando a semana, algumas coisas, algumas reflexão, tem bastante coisinha aqui. Pode ir lendo, pode E ler. conversei com a Dê. Ah, Tá bom. Então conversou vamos com a lá. D? Conversei com a Devanilde, conversei com o Clayton também, né? Sobre, né? E aí, como Tudo foi? isso. O Clayton ficou até curioso. Curioso? Então, o Clayton ficou curioso. Ficou meio curioso. Ah, E a Devanilde gostou bastante também. A Devanilde gosta de falar, né? Bastante de falar, de jogar para fora. sim. E não entramos assim em assunto que foi falado, só assim no geral, né? O que você achou, né? O que eu achei e tal.
enfim, acho que vai ser muito bom para ela. Realmente era o que faltava, acho que na vida dela aí dar uma mexida, né? Ah, eu mexi muito mesmo. Eu pego pesado com a Devanilde. Fiz um, eu mexi a vida toda dela, ela saiu de lá assim, rolando, tipo, nem, onde estou? Quem sou? Mas ela adorou. Mas ela É, adorou. porque ela é muito nova, né, para se entregar assim, né, para dar, a vida acabou, não tenho o que fazer. Pelo amor Supercarga. de Deus, para com isso. É, Eu não não tolero isso, existe isso assim. que eu falei. É verdade. Aí eu dei uma sacudida legal e ela saiu bem feliz. Dá para perceber quando a pessoa gosta, porque ela muda a Aham, expressão, ela sai diferente, né, da sessão, né? Dá para sim. perceber. E é isso que eu gosto, né? Quando a pessoa sai e já está assim, muda o semblante, né? Já sai, nossa, eu estou vendo a alegria, né? Fica estampada assim, nossa, eu estou vendo uma luz já, cara, eu não estou mais como eu estava antes. Então, isso é muito legal. Por isso que eu gosto da terapia, por isso que eu gosto de fazer a terapia, porque eu gosto de ver essa É, transformação. é. Sim, pode falar. Então vamos lá, né? Então, Vamos lá. uma coisa, assim, vou falando bem aleatório, porque como foram anotações, então, conforme você for achando interessante, você vai me perguntando, né? Tá, pode Então, explicar como eu estava também, né? falando Você da. pode complementar alguma coisa, se você colocou alguma coisa e aí você lembra por que que você colocou e você quer explicar também, tá? Fica à vontade. Faça do jeito que Por você tiver à exemplo, vamos vontade. começar, então, antes de eu ler, para a gente dar início, o áudio que eu te mandei. Lembra que a gente Sim, finalizou a sessão e eu te mandei um áudio, né? sim, Foram duas sim. coisas que eu fiquei assim, que eu queria falar muito, foi um áudio, e depois, logo no mesmo dia, veio uma outra coisa. Então, eu vou falar sobre primeiro essas duas coisas, então. Então, Tá. sobre o relacionamento, né, igual eu falei, foram 10 anos. Eram pessoas que, assim, eu acho o Clayton e ele parecido em certas coisas, em outras totalmente diferentes. Como eu falei, o financeiro é um aqui e outro ali, nos extremos. Mas nas atitudes, como eu disse, verbal, físico, né, tratamento familiar é os mesmos, né? Eu vejo as mesmas coisas assim, e comigo também, o tratamento comigo era da mesma forma, sabe? Então, Sim. ao mesmo tempo, são pessoas que realmente têm um carinho, é carinhoso, é amoroso, mas quando aflora o lado agressivo, é bem complicado, né? Então, aí eu falei, né, que todo mundo me julgou bastante, falando, por que que você entrou nesse relacionamento com o Clayton, Milena? Tão sério, namorando, sendo que você namorou agora, largou um noivado de 10 anos aí, com casa pronta, tudo, né? Isso é carência, isso não vai dar certo, você tá com ele só porque você quer colocar outra pessoa no lugar, né? E realmente eu ia e voltava com esse relacionamento de 10 anos muitas vezes. Então era desgastante. Eu já sim, aconteceu muita coisa, aconteceu de tudo, eu ultrapassei os limites do tentar. Assim, eu tinha certeza que eu não queria mais aquilo. Eu sou do tipo de pessoa que eu falo até para o Clayton, que eu não sou radical, mas eu sou do tipo de pessoa assim, eu demoro para aceitar, às vezes, certas coisas, demoro, por isso que eu falo que eu sou teimosa, que eu tenho a teimosia como uma qualidade e um defeito meu. Eu falo que é o primeiro lugar para mim, Milena, eu consigo me definir como teimosa desses dois lados. E então eu fui teimando porque eu não queria enxergar mesmo o que estava acontecendo, que estava tudo errado, assim, teve lados bons, mas mais lados ruins. E eu tinha certeza que eu não queria mais aquilo. Foi um plim, eu falo que comigo é aquela coisa assim, e me esclarece, igual as suas falas. Hum, Quando eu decidi realmente fazer a terapia, depois das suas falas. Teve umas duas falas que eu falei, não, é isso mesmo, quero começar. E uhum. eu sou muito decidida a partir desses pontos, assim, quando vem esse spleen, então não quero mais, ou eu quero, e enfim, né? E eu terminei com toda a certeza que eu não voltaria, a clareza estava assim, mais que 500%. E quando eu encontrei o Clyde, a mesma coisa me aconteceu. Eu tinha certeza que, por mais que a família ia conhecer, todo mundo, você está se arriscando demais. Às vezes você volta até com o outro. Até a Devanilde chegou a falar isso para mim, chegou a me chamar e conversar qual que era a intenção com o filho dela. Então, porque todo mundo me achava uma louca, né? Uhum. Aí eu peguei e falei, gente, meu Deus, se não der certo.
tudo bem, mas eu tenho certeza de que eu quero estar aqui nesse momento, né? Eu quero entrar nessa relação, eu quero ver, né? E quero fazer dar certo. Deu, não deu, não deu, mas eu estava super disposta. A mesma coisa quando eu te falei do casamento, né? Eu não quero desistir. Eu tenho clareza dos meus sentimentos, eu tenho certeza que eu quero estar aqui e eu quero estar aqui por muito tempo, se isso tudo, né? Enfim, eu quero estar aqui, eu tenho a certeza disso. Só que não da forma que está. Então, eu não estou com Clyde para preencher ninguém, ou por ter preenchido, ou por carência, ou por nada. Ele entrou na minha vida de uma forma legal, ou que eu permiti, né? Me permiti também, e deu super certo, né? Dá certo, apesar dos problemas que todo mundo tem, mas a gente quer resolver. Estamos aqui para resolver, né? E a Exatamente. outra coisa, exatamente. Então, esse foi o áudio e o esclarecimento aí do que eu falei, que faltou falar, né, dessa parte. E depois, eu cheguei a entrar nesse assunto com você falando sobre a minha mãe, né? A minha mãe tem muito, muito leque para falar dela, eu e ela. É muita coisa que passa na minha cabeça. E como eu falei, por mais que tudo esteja resolvido e eu e ela não temos, eu não tenho sentimento, não guardo nada. Eu falo bem abertamente com ela, com você, com qualquer pessoa sobre esse assunto, sem chorar mais, né? A como era 5 anos atrás. No começo do casamento, ainda 2016, 17, eu sofria muito com eu e minha mãe em algumas coisas. Mas, depois da conversa, parece que aquela coisa, o Plin de novo veio e tirou, realmente, como que sai, parece que se tirou com a mão, né? Mas faltou falar, e eu falei um pouco, na verdade, desse relacionamento quando ela fala sobre eu e o Clayton, né? Quando ela, comentei com você, quando ela fala, que você tem que ser mais paciente, né? Coisa que ela nunca deu exemplo, cheguei a falar sobre isso, né? Mas entra muito essa questão que me afeta hoje ainda, não eu e ela, mas o que ela me passa para mim ser como Clayton, essa questão de submissão, né? De aceitação. Então, muitas coisas eu deixo o Clayton fazer comigo, né? Eu permito que ele faça comigo, às vezes não ponho um limite, não coloco um respeito, por mais que eu fale, mas eu não sei o que está faltando eu fazer ou falar, ou agir com o Clayton, para manter tudo isso em paz, sabe? Civilização, porque senão se torna algo muito maior, um negocinho desse tamanho se torna desse tamanho. Se eu não falo, eu fico mal. Se eu falo, dá problema, né? Então, às vezes eu falo, ai, por que eu não fiquei quieta? Né? Podia ter evitado tudo isso aí me culpo, né? Ou às vezes eu falo assim, eu deveria ter falado, porque eu não posso permitir que ele faça isso comigo, porque ele vai fazer isso de novo, de novo, de novo. Mas aí eu fico pesando, né? Será que eu estrago o final de semana? Porque só tem final de semana. Então, colocando eu em último lugar, porque eu anotei isso em algum lugar aqui, depois que eu vou começar a ler. A minha mãe sempre fazia isso comigo, tipo assim, de falar assim, desse jeito, nenhum homem vai ficar com você, mas dessa forma que você age, ninguém vai... tipo assim, ela falava para mim que eu não ia ser feliz dessa forma, né? Cheguei a notar essas coisas por aqui. Deixa eu E isso anotar isso, peraí. realmente estava errado. Nossa, isso é muito forte. Eu lembro disso sem rancor, mas eu tenho assim, muito nítido às vezes que ela já me falou isso, que eu era muito teimosa, muito chata, que nenhum homem ia me aceitar, que eu não ia ser feliz com nenhuma pessoa, que mulher não era assim que se comportava, não era jeito de ser, sabe? Então essas coisas, é por isso que eu falo, o leque da minha mãe é muito grande. Ao mesmo tempo que eu senti o amor dela por mim, sempre senti isso, nunca tive dúvida, da proteção, do carinho, do amor, da preocupação e do investimento comigo, com os meus irmãos, né? Financeiro mesmo, assim, né? Querendo sempre o melhor. Ao mesmo tempo, ela não dava o afeto. Eu nunca vi demonstração. Quando eu falo nunca, é nunca. Eu nunca ouvi um eu te amo da minha mãe. Eu nunca ouvi, tipo, a palavra simples que eu acho linda e falo para várias pessoas. Quando eu chamo, eu só chamo o Pedro de meu filho, que eu acho lindo. A pessoa fala assim, meu filho, vem cá.
Isso eu nunca ouvi da mãe. Às vezes eu ouvia de outras pessoas, eu achava tão bonito, né? Não dói porque passou, né? Conversei muito com ela sobre tudo isso, mas faltou muito. E também do meu pai. Isso pelas gerações, né? Eu falo assim, eu que eu coloco sempre esse muro em cima, né? Tudo bem, ela foi criada assim, então não tem muito o que fazer com ela mais, não. Eu tenho que mudar. Se eu quero, eu vou fazer com o meu filho, né? Tipo, Uhum, romper esse ciclo, cortar isso desse passado e não repetir, né? uhum. Acho que era mais ou menos isso sobre a mãe. Mas, Tem enfim, muita vamos coisa sobre a conversando sua aí. mãe. A sua mãe é o pivô da história. Isso ficou claro desde o início, né? É, E assim, comigo é. por mais que você diga que não tem rancor, não tem mágoa, que você já resolveu, eu não sei exatamente o que é ainda, mas é uma dor muito grande. É uma dor. Você tem essa dor. Você pode ter Não é dor, aprendido é falta. uma É dor da falta. falta. A dor da falta. É dor. De qualquer É, forma, é dor. falta alguma coisa. Tipo assim, o coraçãozinho não fica preenchido, porque aquilo lá atrás não coloriu, não preencheu. E Então, nunca vai preencher, né? exato. A gente, Mas aquele espaço não me dói. é legal você ter falado isso, porque é justamente por onde eu parto, né? Assim, ela nunca vai preencher. Então, quem é que tem que preencher? É você. E é isso que a gente trabalha na terapia, né? Você preencher essa falta. Mas como, Olivia? Minha mãe, ela devia, ela que tinha que preencher o lugar dela. Não, não precisa ser. Pode ser o seu lugar, tá? Mas continua. Sim. Então, é como eu falei, né? Então, eu tento não colocar aí. Graças a Deus, não fico assim, né? Como você disse. Não sei se tem pessoas que realmente pensam dessa forma. Ah, porque enquanto ela não fizer isso por mim, enquanto ela não falar isso para mim, não, eu não tenho essa questão. Eu não tenho esse problema de colocar a minha mãe assim, como se ela devia, tipo, como que eu posso dizer? Se ela estivesse devendo isso para mim, ela não tá me devendo nada, Então, na sabe? Não tá me devendo verdade, nada. as pessoas não falam assim, não, eu só vou mudar se a minha mãe fizer alguma coisa. Não é isso. Mas é um discurso bastante comum, até esse que você está parecido com o que você está falando, tipo assim, eu entendo a minha mãe, só que me dói. Eu entendo, ela não vai mudar, isso eu sei que é assim, eu sei que ela fez o melhor, mas dói aqui. Essa é a questão. Entende? Então, se está Sim. doendo, é aqui que precisa curar, não é lá. Claro, ela não vai mudar, você não vai mudar sua mãe, assim como eu falei, você não vai mudar o Clayton, e nem é essa a intenção. A terapia é para você, é você que vai se curar. Como é que acontece essa cura, Olivia? Primeiro, expondo, tá? Porque você precisa expor tudo o que está aí dentro. E não tem problema se você falar, talvez, vou chutar agora, talvez você não queira sentir mágoa da sua mãe por uma questão religiosa até, porque você foi criada na religião há muito tempo. Pode ser uma coisa muito forte, que é inconsciente e que você não admite que você tenha raiva da sua mãe. Por exemplo, não, eu cresci, não, eu entendo a minha mãe. Só que o sentimento é burro, ele não tem razão. Ele não é uma coisa racional. Enquanto está doendo dentro de você, e essa afirmação aqui que você não tinha falado na outra sessão que você falou agora, da sua mãe jogar esse tipo de praga em cima de você, que você não vai ser feliz, que homem Mas eu nenhum já vai estar falei aceito. para ela, eu falei isso para ela. Tanto que teve uma vez que o Clayton discutiu comigo na casa dela, eu falei, tá vendo, mãe? A sua praga deu certo, brincando, E né? praga Mas de. Não, assim, brincando, mas não existe esse tipo de brincadeira, né? É muito sério, né? Porque praga de mãe é uma desgraça, é, né? Praga de mãe é uma desgraça. a mãe, ela sempre foi, ela é igual o Clayton, assim, igual eu falo, né? Vou comparando sempre os dois. Na hora do nervoso, eles falam tanta coisa e eles não medem as palavras. Pois é. Não medem. Eu falo que palavra tem poder, sabe? Palavra tem Palavra chama poder. muita Palavra tem poder. coisa. Agora eu vou dizer É, uma coisa. Vou dizer uma coisa, e guarda isso para você. Guarda isso para sua vida toda, porque isso eu aprendi com uma amiga minha, psicóloga, se não me engano, eu já até falei isso na outra sessão, vou repetir, porque agora cabe mais ainda.
as coisas só vêm para a gente, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam. Agora, como é que eu não permito que ela faça isso comigo? Quando eu estou blindada no meu amor próprio. Quando eu conseguir suprir a minha carência de amor com o meu amor próprio, porque a gente tem essa capacidade de se suprir, de ter amor o suficiente para a gente e para os outros também, tá? O que está faltando na sua mãe, e a gente sabe disso porque ela não respira direito, é amor. Ninguém dá o que não tem. Ela pode ter dado qualquer coisa, muitas coisas para você, mas ela não deu amor porque ela não tem. Não tem não, né? Isso não é verdade que ela não soube, ela não aprendeu, não foi ensinada a viver esse amor. Ela não sabe viver esse amor. Ela não vive o amor dela. Tanto é que ela está acabando com a vida dela. Isso é falta de amor, entende? Então, o que, que a gente trata? Qual é a minha linha de pensamento, de atitude? É tratar o seu amor próprio, é buscar o seu amor, é fazer esse amor te preencher, te fortalecer a ponto de isso não pegar mais em você, entende? Do amor próprio ser a sua resistência, a sua salvação, realmente o seu escudo, entende? Uhum. Essa é a questão. Então, o que vai acontecer na terapia com a gente? O que vai acontecer? A sua mãe, ela não viveu o amor próprio. Então, ela não te ensinou isso, ela não te passou, porque ninguém dá o que não tem, não é? Se ela não vive amor, ela não te passou isso. Você também você está buscando isso, que é muito diferente, e aí é que está, né, a grande sacada da nossa geração, né? A gente busca a solução, a gente busca resolver os conflitos, porque a gente tem coragem e tem força e também não tem tantos paradigmas quanto a minha mãe era assim também. Minha mãe era extremamente religiosa e morreu e tinha problema de coração, ela operou o coração, isso que eu cheguei a falar. Então ela tinha problemas seríssimos e ela não tinha como resolver isso porque a consciência dela era aquilo, entende? Então a gente precisa buscar justamente a cura dessas questões aqui, desse ponto onde a sua mãe jogou uma crença em você, que por mais que você não acredite, você afirme que não acredita, mas porque é sua mãe, porque ela tem uma autoridade, porque ela tem um poder sobre você, porque ela tem uma ascendência sobre você, acaba por determinar a sua vida. É muito louco isso, mas é assim que acontece. Percebe? Então, veja bem, talvez, eu não estou afirmando, mas eu acho que está começando a abrir alguma coisa aqui, talvez você esteja vivendo essa situação com o Clayton por causa disso. Talvez, tá? Eu não estou afirmando, mas isso aqui é muito forte. Isso aqui é fortíssimo. Então, E assim, a mãe falar uma coisa dessa. Então, eu quero aproveitar até para não esquecer, como eu falei, quando eu terminei o relacionamento, né, e iniciei com o Clayton, eu e a minha mãe tava num período bem crítico, porque a minha mãe não entendia o porquê que eu tinha terminado, por que que eu fiz aquilo, tipo assim, o porquê que eu estaria com outra pessoa agora, de novo, como se ela sempre, assim, querendo me dizer que eu estava jogando tudo para cima e que eu sempre fazia isso, de ficar achando que a vida era assim. Até ela falou, Mila, ela sempre fala que tem coisas que é assim mesmo, ela fala, é assim mesmo, não vai mudar, tem coisas que acho que não, tudo muda, né? Tudo muda. Mas enfim, que a gente tem que se conformar, enfim. Eu falo que a mãe, ela é muito, pensa muito pessimista e passou isso um pouco pra gente, apesar de eu ver meus irmãos sendo muito positivos, meus irmãos sempre foram, e eu sou assim também. Da gente sempre ver, eu falo pro Clayton, sempre achar a solução e não focar no problema, porque o problema já tá ali. Então tenta sair, né? Mas a Perfeito. mãe, às vezes, ela fazia isso comigo. Eu anotei aqui de ponto positivo. Que eu acho, eu até coloquei aqui, ó, agora eu achei. Como ela sempre faltou um pouco de motivação, de elogio, que eu acho muito importante na vida da gente, vai ficar se gabando com a pessoa, mas eu acho que a motivação e o elogio, o apoio, te empurra, né? E lá em casa, como nunca tinha as conversas, mas elas tinham um limite que para mim não era suficiente, tinha que ultrapassar. Então, eu coloquei aqui, ó, eu acho que para mim, né, ao meu ver, a minha mãe sempre foi de pensar
o pior. E eu acho que o pior e o negativo a tranquilizava, eu coloquei aqui. Eu acho que era o que motivava ela. Tranquilizava por quê? Porque ela sempre fala assim, pensa que tem gente pior, Milena. Claro que vai ter gente pior, sempre vai ter gente pior. Mas e a sua dor? E o seu problema? Todo mundo tem. Mas aí você tá sentindo, por exemplo, você tá lá com gripe. Não, eu não vou reclamar porque o fulano tá com câncer. Tá aí a sua gripe. Então, para minha mãe pensar, a minha mãe pensa dessa forma, foi um Que exemplo, né? louco, Ela né? pensa dessa forma, ela sempre falou pra gente, não reclama, tem alguém pior. Como se a gente vivesse reclamando, não é reclamando, você está conversando, você está dialogando, e você está colocando ali em pauta o que está acontecendo com você, né? E tentando achar uma solução, não pensando que o outro vai estar com problema. A sua dor é a sua dor, e ninguém vai colocar limiar de dor para ninguém, cada um sente a sua dor Não existe. de alguma Deixa eu te forma. perguntar Mas uma ela acha coisa. que a gente tem que pensar na dor do outro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que ela fala da doença dela? Quando ela se refere à doença dela, como é que ela fala? Doença dela. Deixa eu só cortar um pouquinho, Olivia, e terminar o que eu estava falando. Aí, Tá. se o Clayton um dia entrar, a primeira coisa que ele vai te falar é isso, eu tenho certeza. Porque sempre entra nesse assunto, sempre entra nessa frase, né? Teve uma vez que eu briguei com a mãe, discuti, estava no quarto e falei para o Clayton assim, no telefone, né? Falei assim, olha, sinceramente não aguento mais, né? E não é. O Clayton brinca que eu era desesperada para casar. Não. Eu tinha minha independência financeira. Eu tinha uma casa pronta, que inclusive eu queria entrar nessa casa sem casar. Ia contra todas as diretrizes da Dona Maria, né? Porque para sair de casa teria que estar casada. Tanto que ela não deixou eu fazer faculdade muito longe de casa, para mim não sair de casa. Eu só podia escolher uma faculdade para mim ir e voltar de ônibus, ao ponto, porque eu não podia sair de casa e dormir fora de casa e morar fora de casa sem estar casada. Aí, eu não penso da forma que a mãe pensava, mas a mãe pensava umas coisas muito retrógradas. Então, eu falei pro Clayton, Clayton, quero ir para minha casa, né? Eu tô pagando a minha casa, é 600 pila todo mês, eu tô trabalhando pra caramba, né? Eu sempre trabalhei desde muito nova e sempre trabalhei muito, né? E investi todo o meu dinheiro no que eu tenho hoje, que inclusive eu ainda pago na minha casa. E hoje a minha liberdade perdeu grande, que é outra coisa que eu não quero esquecer de falar sobre isso também, entrar mais a fundo. Mas aí eu falei para ele, não aguento mais minha mãe, não aguento mais essa casa, meu Deus do céu. E ele falou assim, se você não quer então, vamos casar então, né? Aí eu falei assim, como é que casar é a solução, Clayton? Mas eu já sabia que eu queria ficar com o Clayton. O que eu só fico indignada é porque sempre que eu falo isso para as pessoas acham que é porque eu terminei o relacionamento com o outro, porque eu queria sair de casa, ou porque eu estava com idade de casar. Tipo assim, esse tradicionalismo, essa escada que eu detesto, que eu sempre fui colocada em escada. Um primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e eu falo com o Clayton até hoje, porque o Clayton implica que essa escada, né? Que primeiro tinha que ter a casa, depois o filho, Milena. Alguém escreveu isso? Ninguém escreveu. É bom ter uma casa antes do filho, é ótimo. Você tinha dinheiro? Você não tinha. A gente estava na cidade que a gente morava antes? Não estava. Então, esquece a escada. Só que ele ainda põe essa escada que minha mãe colocava na minha vida, né? Então, eu fui barrada de fazer algumas coisas que eu queria por causa da escada. De participar. Por exemplo, a minha mãe não participou da festa de formatura. A minha mãe não foi na minha festa de formatura, eu racho o bico até hoje, porque eu falo, mãe, é só você para fazer umas coisas dessa. Por quê? Porque nunca foi numa festa, nunca, né, não gosta, acho que foi até hoje na vida dela, acho que foi 4, 6 casamentos que ela foi, tipo assim, coisas assim muito específicas, né? E quando ela viu o meu vestido de formatura, porque lá em casa é tudo muito regrado com roupa, né? Tipo assim, cabelo. Não sei se você chegou a ver no meu Instagram, ou no meu WhatsApp, que eu era loira, né? A minha mãe falava que, assim, você foi uma briga tremenda também, porque ela fala que Deus fez a gente de uma forma e que a gente não pode mudar. Então, tipo assim,
Para que você vai pintar o cabelo? Deus te fez com o cabelo escuro. Fica com o cabelo escuro. Tanto que eu escureci porque eu não quero é trabalho na minha vida de ficar pintando de loiro. Mas a minha mãe é dessa forma. A minha irmã mentiu que tinha um nódulo, não sei, para colocar silicone, para você ter uma noção da gravidade lá de casa. A outra irmã, que teve gêmeas, queria fazer cirurgia na barriga para diminuir lá o tecido, a pele. Falou um dia antes para minha mãe, porque já sabe, para não jogar nada. Nas vésperas do casamento da minha outra irmã, somos em 5, né? Ela gostava bastante de dama, de daminha, de padrinha, essas coisinhas, essas crianças entrando, sabe? Chamou vários. A minha mãe falou que parecia um circo. Uma palhaçada isso aí. Tipo assim, as coisas, as palavras, essas coisas fortes me parecem tão pequena diante de tanta coisa enorme, problemas que tem aí no mundo, né? Ou na vida da gente, mas eu falo que essas coisas marcaram as minhas irmãs, que eu ouço até hoje algumas coisas assim, algumas alfinetadas. Então eu falo que nas pequenas coisas, é o que eu falo pro Clayton. Às vezes, não é o que você fala também, ou como você fala, né? Então, olha, ali o leque da mãe é forte, o negócio é complicado. E eu não sei por que a minha avó era tão diferente. O meu avô era mais xaropão, assim, mas o meu avô era daquele desfreadão, assim, sabe? Bem largadão com a vida também. Então, eu não sei por que tudo isso. O que que aconteceu? Nunca Olha, cheguei a entrar nesse assunto do que aconteceu antes, né? não, você não vai conseguir chegar nesse assunto, não da É, maneira que isso você imagina, né? Não, não tem como, sabe, porque isso não é só dessa vida, né? A gente tem que entender, como eu estava falando, né, no nosso primeiro encontro, existem outras vidas. E muitas vezes a gente vem até para reparar alguma coisa. Por exemplo, até pensei nisso depois da nossa sessão, né, da nossa conversa. O seu pai, hoje, pode estar resgatando alguma coisa que ele fez, de repente até para sua mãe em outra vida. A gente não sabe, não, a gente não tem essas respostas. Não tem como, tá? Por que que minha mãe é assim? Não sei. Não sei nem por que que eu sou assim, vou saber por que que minha mãe é assim, né? O fato é, uma coisa muito legal que dá uma tranquilidade, pelo menos para mim, né? A vida é o que é. Você que tem que saber o que fazer com ela, entendeu? A com vida é o ela, que né? é. Ela vai acontecer coisas que você não entende, que você não quer, que você não suporta, que te derruba, não importa. A vida nunca vem para nos derrubar. É isso eu sempre falo para as minhas alunas. Não pense que a vida. Tem gente que fala assim, não, porque a vida é dura, porque a vida é assim mesmo, ela é pobre, ela é ruim, ela fica testando a gente, ela quer derrubar a gente, nada disso, nada disso. A vida só quer te A vida tá levar. aí para ser vivida, né? Oi? Agora, você está vivendo. Fala que a vida tá sempre aí para ser vivida. Agora, o que vai determinar como vai ser a sua vida é como você está vivendo ela, né? A questão é, a questão não é assim, eu vou determinar o que vai acontecer na vida, é o que eu vou fazer com o que está acontecendo na vida, como vai ser a minha reação, os meus sentimentos, a minha atitude em relação ao que está acontecendo na minha vida. Porque uma vez eu ouvi, eu acredito muito nisso, é que a vida sempre vai nos corrigir a nossa rota para dentro de nós mesmos, porque a única pessoa que importa somos nós mesmos, ninguém mais importa, não é? É claro que o filho, por exemplo, quando ele é pequeno, principalmente, a gente tem essa responsabilidade, é como se a gente fosse a nossa extensão e a gente tem que cuidar. Mas fora isso, só a gente importa. E a vida só diz respeito a mim mesma. Então, desculpa, é o que eu vou fazer com o que está acontecendo na minha vida, porque mudar o que está acontecendo eu não consigo, eu não posso, porque a vida precisa corrigir a minha rota, ela precisa me levar para dentro de mim mesma de novo, eu preciso fortalecer, eu preciso viver quem eu sou. Por exemplo, você tem falado muito, né, eu, né, engatando já isso daí, que é uma coisa que eu percebi agora na sua fala, é como as pessoas influenciam, como as pessoas dão palpite, né? Principalmente a sua mãe. Uma coisa que eu aprendi recentemente, num curso que eu estou fazendo, é como o ambiente é decisivo na sua vida. Ah, com Se você está num certeza. ambiente, se você está num ambiente propício, se você está num ambiente amigável, que te eleva, que te põe para cima, que te apoia, você é uma pessoa. Se você está num ambiente negativo,
É outra. Então, na verdade, o ambiente a gente não muda. De novo, você não vai mudar sua mãe. A mãe não é o foco mudar sua mãe. É o que que eu posso fazer? A pergunta é: o que que eu, Milena, posso fazer para não deixar esse ambiente me influenciar? Eu não posso viver nesse ambiente. Eu não sei. A impressão que eu tenho é de que a sua mãe está aí dentro da sua casa com você o tempo inteiro. Ah, mas É tá essa, mesmo. Tá mesmo. não Por quê? pode, Como eu falo não para você pode. sempre, não, mas não é a minha mãe. Esse é o problema. Eu quero desvincular a imagem do Clayton, não imagem, mas as atitudes são muito parecidas. E como essas atitudes me doíam, elas refletem ainda isso. Então, é o que eu falo para você. A minha mãe nunca aceitou que afrontasse ela, o Clayton é a mesma coisa. Não aceita um diálogo. Se ela acha, ou o Clayton acha, por isso que eu falo dos dois em conjunto, porque é o que está acontecendo agora, às vezes, né? Já que é para falar de mim, né? O que acontece é isso. Se eu coloco um ponto, por exemplo, e ele não concorda, ou se ele acha que a maneira dele está correta e a minha, não importa, a minha está errada, tipo assim, não tem mais diálogo. Acaba ali. Sim. A minha mãe era a mesma coisa. Olha só. Então, conversar com essas pessoas, né, que não consegue evoluir com a crítica, não consegue evoluir com outra ideia, não consegue ver os dois lados da moeda. Por isso que eu falei no começo, será que adianta conversar e gastar meu latim? Ou é Então, melhor ficar quieta? Mas aí eu não, fico quieta e falo, poxa, né? não, nesse momento não adianta. Nesse momento não adianta. E o que eu sugiro para você é que você, a ideia que me veio é levante uma parede, faça uma separação, até física, se for preciso. Eu digo física, assim, imagine isso, concretize isso mentalmente com a sua mãe. Desvincule a sua vida da sua mãe. Você tem que se separar da sua mãe. Faça isso. E aí, com o Clayton é um pouco mais complicado, porque ele é seu marido e não é dessa forma. Mas o que eu vejo é que você está sofrendo, na verdade. O Clayton está sendo um espelho, né? Um ator que está representando alguma coisa, está representando a sua mãe, o que ela fazia com você, porque você precisa se desvincular da sua mãe, entende? Então, ele está repetindo, suposição também, tá? Não estou dizendo que isso é verdade, eu estou só Tô indo aí, a gente vai descobrir, você entende? Mas, assim, tá muito nítido você falando que o Clayton tem exatamente o mesmo comportamento. É porque aquilo que está pegando em você, aquilo que está doendo em você, está trazendo para você aquilo exatamente o que você não quer, aquilo que você está repelindo, tá? E o Clayton está repetindo a sua mãe. O Clayton não é a sua mãe, ele não pode ser da sua mãe, entende? Então, tem que dizer, a primeira coisa eu falo que a impressão que eu tenho realmente você falando é que a sua mãe mora dentro da sua casa, e isso não pode acontecer, você tem que separar isso. Primeira coisa é colocar uma parede, olha, de hoje em diante, eu quero distância da minha mãe. Você consegue fazer isso? Ah, eu consigo. Tanto que, como eu falei, ela mora longe, né? Mas não é disso que a gente está falando de distância. Mas eu Não, falo não é. assim, não é. Mas eu falo assim, é, a- por incrível que pareça, por todos os conflitos, né? Somos muito próximas. Então, me enche o saco o dia inteiro. É isso, Cadê você? era isso que eu Cadê queria você? ouvir. Eu tinha Por quase que que você não certeza. mandou uma foto ainda? O que aconteceu hoje? Olha que hora que essa não deu sinal de vida. Às vezes me irrita, às vezes eu dou risada, Sabe o que você às vezes a gente faz? conversa numa boa, Você, às vezes eu você, desabando. não, você tem duas opções. Ou você bloqueia ela no seu WhatsApp, ou você não responde. Você precisa, Milena, para a sua saúde mental e emocional, para o seu casamento, você precisa bloquear sua mãe. Você precisa deixar ela longe da sua vida. Já tentei fazer isso. Eu já tentei. E aí, quem que veio para cima de mim? Os Quem? irmãos.
Porque eles sabem, né, que sou eu um pouco ali, não sei, parece que eu afeto a mãe, de alguma forma. Aí, os irmãos veio, a minha irmã mais velha veio falar comigo, falou, Milena, a mãe tá reclamando, tá acontecendo alguma coisa, por que que você não tá falando com ela? Olha, manda mais foto do Pedro, não sei o que, não sei o que. Ai, gente. Não é Eu falo, fácil. olha, Eu sei que não é fácil, Milena. Ninguém está dizendo que é como fácil. se eu Ninguém está tivesse dizendo. uma responsabilidade. Eu falei, e vocês? Não, E esquece. vocês não Ó, são filho, não? se a sua família, seus irmãos vierem falar com você, você fala assim: eu estou doente, estou me tratando. Quando eu me curar, eu volto a falar com ela. Não estou em condições de falar com ninguém. Estou saindo, sei lá, estou fazendo um retiro, qualquer coisa. É isso. É É. isso que está acontecendo, Milena. A sua mãe está dentro da sua Eu vou casa. tentar. Você vou tentar ser curta e grossa, porque um problema muito grande da minha família, às vezes, não sei se eu sou assim também, não me vejo, mas eles são muito invasivos. Todo mundo. Todo Você mundo mesmo. É uma deixa, família olha muito só, de invasiva. hoje em diante é assim, eu, Milena, deixo meus irmãos, a minha família, todo mundo invadir a minha vida. Ponto. Ninguém faz o que você não deixa. Vou colocar um Não muro, quero. por isso que me veio essa ideia da parede. É engraçado, né? Faz um muro em volta de você e a única pessoa que vai entrar nesse muro é o Pedro, mais ninguém. Ninguém tem o direito de entrar no seu espaço de hoje em diante. Defenda o seu espaço, a sua integridade, a sua intimidade, a sua liberdade, tudo que é seu, você precisa assumir a defesa, o controle de tudo isso. Deixa todo mundo do lado de fora. Você é forte, você é capaz. Vai doer, mas vai doer menos do que está doendo agora. O duro é fazer isso, assim, de uma forma... É claro que eu estou pensando pelo outro lado, né? Como a gente está falando, não é de presença e de distância, né? Mas agora, no final do ano, é meio complicado não conversar com esse povo, né? Conversa o Porque a mínimo. gente acaba vendo... Conversa o mínimo, É. faz o Não, por mínimo. incrível que pareça, ó, a família é uma família de italiano, daqueles que falam, gritam e conversam um monte, né? E só pelo fato, às vezes, da gente estar quieta, falar menos, eu ouço comentários, né? Não só de mim, no geral, da família toda. O que que você tem? Por que que você tá com essa cara? Por que que você não quer conversar? Lá em casa é dessa forma, sabe? Você não tem obrigação O de Cleiton falou dar. isso ontem para mim. Quem? A Quem gente sabe falou? disso. O Quem Cleiton falou falou? isso ontem para mim. Ele chegou de casa, ele fala assim, o Cleiton eu acho engraçado que parece que tem que ter umas boas maneiras da esposa, enfim, porque ele chega em casa, eu sempre tenho que estar de bom humor, porque é o que eu imagino, o que eu vejo ele querendo, né? Ele fala assim, ué, mas por que que ele chegou a primeira vez para almoçar, né, e tal, comemos junto, tudo tal, foi bem tranquilo, muito harmonioso. Aí, final da tarde, eu já estava bem cansada, né? Mas não estava brigada nem nada. Eu só realmente estava com semblante mais cansada. Aí eu olhei pra cá, por que você tá de bunda aí? Como se... Falo, Cleiton, não foi nada. Aí, que do nada se muda de cara, que não sei o que. Eu falei, Cleiton, eu só estou cansada. Só isso, só. Então, tipo assim, parece que é a obrigação estar sempre sorrindo. Ele fala assim, que por isso que ele fala que quando me conheceu, eu tinha um semblante da menina doce, meiga e feliz. Sempre muito feliz, muito disposta, alegre, né? Eu falo, gente, são momentos na vida da gente. Eu não consigo entender essa coisa da minha família também. Está sempre tudo tão alegre, tudo tão bem, tudo tão harmonioso. Isso é Gente, não é mentira. isso. Isso é Eu não mentira. vejo isso. Eu acho que a gente Não, tem que respeitar a dor, respeitar a tristeza. olha só. Se existe alegria e felicidade, é porque existe a tristeza também, para valorizar Exatamente. o momento. Mas olha só, Eu consigo ver isso tudo. a única responsável pela sua vida, pelo seu sofrimento, pela sua desgraça é você mesma. Não tem ninguém mais que seja responsável. Ou você assume o controle da sua vida, ou você assume essa individualidade, porque você está tão misturada com a sua família, que você não consegue falar de você. Você só consegue falar de você em comparação com eles. Quem é a Milena
afinal de contas? Porque a gente cresceu ouvindo comparações, a gente cresceu, coisa que eu anotei aqui também, ouvindo esses palpites, assim, que o filho do fulano é desse jeito, a cidade era muito pequena, falei para você, era muito pequena. Eles preservavam muito a questão do que os outros vão falar, do que os outros vão dizer. Então, assim, Sim, às vezes, muitas vezes minha mãe não deixava eu ir em tal lugar, usar tal roupa, comer em tal lugar. Tinha um barzinho lá quando eu já estava adolescente, já 17, 16 anos. Tipo assim, me proibia a todo custo. Então, tipo assim, festas da faculdade, até nas festas da faculdade. Como eu tinha que ir voltar para casa, então eu não tinha que pedir permissão, né? Então, acho que eu fui em uma. E as outras foram todas discussões e brigas para poder ir, não fui também, que eu acabava desistindo. Eu falo que eu acabo desistindo no meio da, da discussão, porque me dá cansa, cansa, preguiça. Tipo cansa, assim, ai, tá bom, sabe? cansa, realmente. Então, ok, sabe? E aí eu acabo saindo de cena mesmo. Não sei se é como que a pessoa fica, porque eu também não pergunto. Acontece em casa aqui com o Clayton também. Tipo, me vence na canseira. Eu E eu entendo prefiro me perfeitamente. desligar. Mas olha, querida, de verdade, assim, de coração, agora eu vou falar como Olivia, né? Eu sou assim, eu sou essa pessoa que vai falar agora. Para o seu bem, para a sua saúde, para o seu casamento, para tudo que você deseja, para o seu filho, levante esse muro, essa parede em volta de você. Eu, não vai acontecer de um dia para o outro, não vai ser fácil, mas você precisa ir construindo esse muro. Você é inteligente. Uma coisa que eu percebi assim, foi muito engraçado. A sua sessão e a sessão da Devanilde, completamente diferente. Eu não sei. Ah, mas é porque eu conheço a Devanilde. Não é por isso. Vocês são duas pessoas completamente diferentes. Você tem uma força que está reprimida e isso está te fazendo muito mal. Você é uma pessoa que tem muita força, mas você está. É como se tivesse o Sansão, né? Como se alguém tivesse cortado o seu cabelo, sabe? Tirar a sua força. E você está muito indignada com isso, você está muito revoltada com isso, você está no limite disso, Isso entende? acontece um pouco, já que você entrou nessa questão da força, vou falar de força braçal mesmo agora, de profissão. Isso acontece comigo na parte profissional. O Clayton cortou as minhas asas um pouco. Vou falar bem assim, como se Não, fosse não fala mais assim, casei. não. Não fala mais assim, ó. Fala assim, eu deixei o carro. De hoje em diante, é assim, eu deixei o Clayton cortar minhas asas. Você é Sabe, responsável por tudo que te é, aconteceu. Eu deixei. Agora, então, desde entendeu? muito pequena, desde muito pequena, eu consigo ver defeitos e qualidades em todo mundo e consigo ver em mim. Consigo me Sim, descrever. Por exemplo, eu sou uma pessoa realmente que não consigo julgar sem saber. Então, eu preciso conversar com a pessoa para falar dela. sim. E sou além da conta, às vezes, eu tenho muita misericórdia e compaixão. Isso me atrapalha um pouco como professor. Mas, né? Então, eu sempre penso, como minha mãe sempre fala, né? Sempre falou para mim, né? E o outro, e a dor do outro, talvez isso pode ter colaborado. Mas, Sim, o que que acontece? Coloca as pessoas, às vezes, na minha frente. Isso eu sempre, faço com a minha mãe, com as minhas irmãs, com o sempre, com Clayton. todo Tudo, mundo. né? Tudo está acima e eu parece que estou segurando todo mundo aqui, né? Exatamente, E exatamente, aí, é isso aí, e eu sei exatamente disso. assim, você sabe, Eu né? sei eu consigo ver tudinho que está acontecendo, só que está faltando algum plim. Como eu falei para você, sabe os plim que me dá na minha vida? Falou, ó, acabou, está faltando, acontecer ainda não aconteceu. Não sei o que está faltando eu enxergar. Está faltando enxergar alguma coisa, Que né? você não é Nós estamos no vítima, caminho, né, da que você terapia. não é vítima. O que você precisa Hã? enxergar é que você não é vítima de tudo isso. É isso, você é responsável por tudo isso, e sendo responsável, você pode mudar tudo isso, porque se você é responsável por criar essa vida, eu sempre falo isso, né? Essa vida de merda que você tem, você pode criar a vida que você Tá, deseja. A chave que tem que virar é exatamente. essa, Milena, é sair de vítima para atora da sua, para
a atriz principal da sua vida, sair da coadjuvante, sair do último lugar, sair da vítima. Na verdade, essa posição que você está é uma posição de vítima. Todo mundo está contra mim, eu sou produto de todo mundo. Você não é nada disso, tá? Então, é hora de você se assumir de verdade. Quando eu falo de se definir quem é a Milena de verdade, se você sabe quem você é, então está na hora de você viver isso. Deixar de ser vítima e assumir a responsabilidade da sua vida. Tomar as rédeas. De hoje em diante vai ser do meu jeito. Doa quem doer, dane-se. E eu tenho certeza que se você... Uma coisa que eu tenho certeza, se você tirar sua mãe da sua vida, o Clayton muda. Porque ele está sendo o espelho do que você está permitindo que a sua mãe faça com você. Você fala que ele tem as mesmas atitudes que a sua mãe, ele está representando a sua mãe está longe, mas não está, ela está perto, ela está dentro da sua casa. Você permite que ela more dentro da sua casa, através do Clayton. Isso pode ser muito louco, mas é assim que a família acontece, né? Sem explicação. Mas é muito nítido isso. Ou você se separa de tudo isso, dá um jeito, eu tenho certeza que você vai achar um jeito, essa semana você vai pensar milhões de coisas para dar um jeito disso acontecer, porque é isso que está faltando para você. Você se individualizar, quem é a Milena nessa família, afinal de contas, nessa história, nesse casamento, nesse mundo. Então, e pensando em quem é a Milena nesse mundo, assim, né? Como eu falei, assim que eu casei, eu não esqueço também dessa frase dele, né? Ele falou assim, eu não tenho muita vida, nunca tive muita vida, nunca vivi muito. Ah, devido a tudo que aconteceu na infância dele, né? Ele conta às vezes com muita tristeza e com muito orgulho. E é o que a gente também vê, né? Muito orgulho dele, porém isso trouxe consequências graves, né? Então, ele fala, eu já não vivo, só vivo trabalhando e você também não. Então eu vou chegar em casa, você não vai estar em casa. Vou chegar em casa, você vai ter que estar limpando casa. Vou chegar em casa, você vai estar cansada, né? Isso diminuiu quando assim que eu casei, mudei para cá, né? Saí lá da cidade. Então o ritmo caiu drasticamente. Fiquei só com aulas noturnas, né? Depois peguei aulas à tarde e à noite, mas sempre com espaço assim para manter a casa organizada, receber ele na hora do almoço, ou dias alternados. As minhas aulas não eram todas as noites, né? Era segunda, terça e sexta, então ele sempre chegava em casa na quarta, eu estava lá à noite para recebê-lo. É isso que ele queria, né? Quer, até hoje. Tanto que eu falo para ele, ó, eu vou voltar, né? Eu vou voltar. E é para mim desvincular essa questão financeira sua, porque eu quero direitos iguais aqui em casa, sabe? Então, se for para realmente, se fosse um combinado, se ele tivesse cumprido com o combinado, você vai cuidar do Pedro, né? Certinho da casa e por um tempo tal, X, ou como agora, eu trabalho meio período. E eu trabalhando meio período, assim que eu chegar, eu te ajudo nisso e naquilo, mas se ausentar de tudo, igual ele faz, né? É complicado, não é igual eu falei, não é assim, querendo que ele faça tudo porque ele não está em casa ou está cansado, mas ele, né, a gente tem obrigações como ser humano, como filho, como pai, como marido, e acho que todo mundo tem que colocar, pontuar tudo que realmente deve ser feito. Às vezes não vai fazer tudo, mas, né, tentar. E aí a Milena foi deixando. E isso veio afetando também, afeta a autoestima, afeta como pessoa, Com como certeza, profissional, com afeta certeza, tudo, com né? O certeza. financeiro para ele sempre pesou demais, porque assim, como eu falei, ele é uma pessoa muito regrada, muito econômica. Minha mãe também sempre fez assim, tipo, tudo muito certo, muito correto aos mínimos detalhes. E tanto que na minha família, a gente sempre foi muito corajoso assim de investir as coisas, sabe? Tipo assim, a minha mãe, não compra casa, Milena, não compra casa, não compra casa. Eu falei, ah, me deu dinheiro da entrada, eu comprei a casa. Tipo assim, os meus irmãos metem a cara e fazem as coisas também. Graças a Deus, até hoje, a gente nunca se meteu em coisas muito... A gente nunca foi além do que a gente podia, muito, nunca se meteu em muita confusão financeira. Mas a gente sempre foi afrontoso nessa questão, né? Meus irmãos, 3 têm empresa.
né? Então, tipo assim, coisa que não é do perfil lá de casa, né? Tipo, em casa é assim, estuda, tenta passar no concurso, tipo assim, não ter muito oscilação, não ter muita preocupação. Eu não sei qual que era o negócio ali, sabe? E a gente sempre foi muito assim, não, vamos tentar, vamos arriscar, vamos fazer mesmo. Por isso que minha mãe fala que ela criou a gente e a gente é tudo ao contrário. Ela fala para nós, né? Criei vocês, você criou tudo ao é contrário. nada, vocês são tudo Não foi, igualzinho. não coloquei vocês na igreja, hoje ninguém vai na igreja. Vocês é tudo ao contrário, depois vocês não reclamam. A gente ouve isso direto. Uhum. Então, aqui em casa acontece isso, às vezes, com o Clayton, essa questão financeira, e isso pesa um pouco. O que me segura ainda pensar pôr na balança é o Pedro. E por estar sozinha aqui, realmente eu não tenho uma válvula de escape. Aqui eu não tenho válvula de escape. Eu não tenho uma sogra, uma irmã, não tem ninguém, a não ser o Clayton, que está fora todo o período, semana toda, né? Só tá dia de sábado e domingo. Então, esse ano o Estado rompeu o meu contrato, para você ter uma noção. O Pedro pegou uma pneumonia, tive que pegar um atestado de 20 dias. O Estado rompeu o meu contrato em agosto. Eu não sei se foi uma pressão que eles fizeram comigo, ou tipo assim, você não pode fazer isso, porque eu entrei com advogado, né? Eu não acho isso correto. Eu tinha como comprovar, tinha exame, tinha comprovante de farmácia, tinha laudo médico, e o Estado fez isso, né? O núcleo de educação. Consegui as aulas de volta, né? Mas assim, um filho pesa demais. E aí você tá sozinha, é muito complicado. A pessoa que fica com ele não podia ficar, a outra pessoa, só tem duas pessoas de confiança, né, que conhece, que paga para ficar. A escolinha não aceitava por causa do Covid. Aí sobra para quem? É Para a você. mãe, né? Mas a mãe tá sem rede de apoio. E aí vai pesando. E aí o financeiro não alcança o que eu queria chegar para bater. Não é que eu quero me igualar ao Clayton, eu não quero competir com ele. Não quero. Não quero jamais. Mas se entrasse num acordo e fixasse esse acordo, não ficasse voltando para trás, como ele sempre fala, é que se você voltasse a ganhar o que você ganhava, a gente conseguia tal coisa. A gente conseguia juntar tanto. Isso acaba comigo. Como se faltasse só eu. Entendeu? Entendi. Desse jeito. Como é que é o relacionamento com as suas irmãs? Você acha que se você parar de falar, né, com a sua mãe, eu já falei, você tem duas opções, ou você bloqueia ela, ou você não responde, responde uma vez no dia e olhe lá, não responde, olha a mensagem e não responde, você tem que cortar esse cordão umbilical, tá? Tem que cortar. Como é que seria com as suas irmãs, assim? Você acha que elas ficariam revoltadas com você? Ou elas entenderiam se você Só a irmã explicasse mais nova. Só a irmã mais nova que não. Eu tenho uma irmã mais nova que eu. Como eu falei, minha mãe teve eu com 43 e a outra com 45. Por aquele fato lá, né? Da igreja não permite o remédio. Sim. Então, a mais nova sofreu mais até do que eu. Sofre mais do que eu, muito mais. É uma geração ainda de 3 anos à minha frente, né? Que pegou, por exemplo, tecnologia. Minha mãe detestava celular. Ela quebrou um celular meu. Eu trabalhei para pagar aquele celular e ela, com raiva daquele telefone, falou que eu comprei escondido. Não esqueça essa cena. A gente tinha no fundo de casa na edícula, tinha algumas toras de madeira, porque no fundo tinha fogão a lenha, churrasqueira, aquelas grandes para colocar lenha grande para assar porco inteiro. Então, a mãe pegou uma lenha daquela e botou o celular e quebrou em pedaços. Naquela época, acho que em 2007, R$ 150 para mim era um absurdo, né? Para quem trabalhava no caixa do supermercado, nossa, eu fiquei brava aquele dia, hein? Tipo assim, não acreditava no que eu tava vendo. Hoje, quem deu o celular para ela fui eu. Eu fui a única filha que deu todos os celulares que ela teve até hoje. Porque ela não compra também, nunca comprou. Eu acho que até compraria. Se quebrasse e falava, não vou dar, ela compraria, eu falo. Hoje ela já não fica sem. Mas ela fez isso. Televisão, eu nunca assisti televisão. Ó, a nossa televisão, quando eu era pequena, era uma televisão preta e branca. Ela odeia mídia, odeia todas essas coisas assim. Então a gente não assistia TV. Quando eu tinha, sei lá, uns 8, 10 anos, não lembro mais ou menos, acho que uns 8 anos.
ela ganhou uma TV de uma rede de supermercado muito grande que tinha lá na região. Tipo assim, era coisa de rico ter uma televisão plana 29 polegadas. Tipo assim, era muito coisa de rico na época, né? 1900 nossa, sei lá, 1996, 97, então era uma coisa assim, uau, ninguém tinha na cidade. Aí não podia assistir televisão, não podia. Máximo um desenho ali, máximo. Então, novela era contra por causa da igreja, filme, jornal, para a minha mãe até hoje eu ouço minha mãe falando assim, seu pai só assiste essas porcarias desse jornal que só dá notícia ruim. Tipo Ela assim, está certa, meu pai às vezes nisso ela evita, está certa. ué, Nisso eu concordo com ela evita plenamente. de assistir. Então, mas aí não teria que ter o respeito se ele gosta? Então, até deveria, mas só estou comentando que nesse caso eu concordo com Aham. ela, porque a Mas é o que eu, televisão então, realmente. mas assim, entrando nesse gancho, tipo assim, né? É, ele gosta, o problema é dele, né? Tipo assim, igual aqui em casa, Agora Clayton mesmo, Clayton é bem isso engraçado, porque se ela é negativa, né, e a televisão só fala coisa negativa, ela não deveria ser, né? Aí é contradição dela, né? entra nessa contradição. Então, hoje ela assiste, mas ela só assiste canal religioso, só canal religioso. Uhum. Então, e meu pai gosta de assistir o jornal, vários jornais, enfim. E ela fala que não interessa o jornal, que a novela não é coisa de Deus. Então, apesar que hoje é tudo realmente uma porcaria, né? Graças a Deus a Globo está Mas eu falindo, também não né? acompanho. Então, eu não acompanho porque eu nunca assisti realmente TV aberta. Então, passei a assistir mais quando casei. Eu sempre gostei muito de jornal, principalmente os jornais do meio-dia, né, que passam mais notícia, noticiário, esse tipo de coisa eu gosto. Mas, assim, não é nada, né? Assiste por assistir às vezes. E ali sempre foi muito podado, né? Então, eu perdi o foco do que eu estava falando. Eu perguntei das suas irmãs, né? Você falou que a sua irmã Das mais irmãs, nova é a que sofre mais. então, aí a minha irmã, mas ela sofreu muito porque como essa outra geração entrou, como eu falei, entrou tecnologia, tava falando disso, né? A escola era diferente, os amigos, modo de vestir, modo de muda as coisas, o tempo vai mudando. Então ela sofreu muito mais. E ela é muito calada. Então eu que incentivei ela a ir para terapia, ela já faz já, e ela melhorou muito. Então, ela é a única que me entende. Ela é a única que eu converso. Se for para falar Ótimo, assim hoje na vida, você tem alguém que você conta tudo, absolutamente tudo? Tem, a minha irmã mais nova. Que foi que maravilha. cresceu comigo, que sofreu as mesmas dores, Então, né? conversa com ela, Ela sabe de tudo. explica a situação, fala, olha, preciso desse apoio, preciso que você me ajude com a família, porque eu preciso me curar. Estou Tanto que doente, ela que realmente me ajuda às vezes, por ser mais nova, a gente troca, tem uma troca muito grande eu e ela, mas às vezes eu até errei com ela esses dias e pedi perdão, porque ela é muito de falar, se ela soltou aquilo, ela tem convicção daquilo e ponto. E eu falei, Miriam, não foi legal da forma que você falou, vai lá, conversa, dá um jeitinho, pede desculpa. Ela falou, não vou pedir desculpa, Milena. Eu sei o que eu falei. E se eu falei aquilo, tá falado. E, tipo assim, eu gosto da coragem, da convicção dela, sabe? Ela é muito disciplinada também. então, E eu sou daquele tipo vocês... assim, não quero magoar o outro. Eu sou do Então, tipo que eu tenho a minha ideia formada na minha cabeça, tenho certeza daquilo. Só que eu não quero magoar o outro. Então eu falo aquilo com mais leveza, para não tentar machucar tanto. Faço uns rodeios. eu, As eu outras irmãs não tem como conversar. eu era muito agressiva também na forma de falar por convicção, entende? Eu tinha aquilo que eu acreditava, que aquilo que eu pensava, a minha convicção, a minha crença era a verdade, ponto. Então, muitas vezes eu vomitava essa minha verdade em cima dos outros e queria que as pessoas aceitassem. Com a maturidade, né, com a idade, né, a gente vai tendo uma sabedoria, vai mudando, eu percebi que eu não tenho que falar tudo o que eu penso para as pessoas, e realmente eu meço bastante a minha maneira de falar, como eu falo. Eu sei que se eu fiz isso muito com a minha mãe, né, de agredir muito a minha mãe e de chegar à exaustão dessas brigas e assim, né, de não querer mais isso, daí
Foi aí que eu me curei com a constelação. Mas hoje, assim, eu só falo para as pessoas que querem me ouvir, para as pessoas que realmente eu considero que vale a pena falar, que vai fazer alguma diferença na relação, né? Se eu quero manter a relação, então eu falo aquilo, e aí eu, claro, também com palavras bem mais mansas, bem mais suaves, né? Eu deixei mesmo de lado aquela agressividade que era contra a minha mãe, né? Por não aceitá-la. Mas o que eu vejo assim é que você precisa se unir, né, com a sua irmã. Ela pode ser essa ajuda que você está precisando, inclusive porque vocês duas juntas vão conseguir melhorar a sua família, vão conseguir mudar a vida em geral da sua família, melhorar todo mundo. Quem sabe até a sua mãe melhore da saúde dela, não sei, né? Isso aí não dá nem para saber. Mas com certeza, você mudando, as coisas vão mudar, tá? Vai mudar com a sua família, vai mudar com o Clay, com o Clayton, vai mudar em geral. Você realmente está no momento, dá para sentir a sua agonia, a sua aflição, a sua angústia de estar totalmente engessada, de não ser mais você, de não, ou eu não sei se eu falo, se eu não falo, eu não estou contente com o trabalho, eu não estou contente com o casamento, eu não estou contente com a família, eu não estou contente com nada, eu não estou contente comigo, porque eu não sou mais a Milena, eu estou aí dizendo sim para todo mundo e não para mim o tempo inteiro, e esse é o grande problema, né? Quando a gente diz sim para todo mundo e não para a gente está tá dizendo não para você, e aí você está se anulando, se violando até, né? Então, inclusive, eu tenho uma filosofia para isso, né? Uma filosofia de vida que é assim, que é exatamente o contrário da sua, olha só. Entre você ficar chateado e eu, melhor você. Porque se eu ficar chateada, se eu disse sim para você e não para mim, eu não vou esquecer isso nunca mais. Isso vai ficar o tempo inteiro me lembrando, porque a minha consciência vai estar dizendo que eu disse não para mim. E eu vou estar eu vou estar sempre te cobrando isso, mesmo que inconscientemente ou não verbalmente, eu vou estar sempre colocando a culpa em você, porque você me fez falar assim, e eu não querendo. Só que a responsabilidade é minha, eu que falei, não é? Então você está sendo hipócrita com você está sendo mentirosa com você, e você é a única pessoa para quem você não pode mentir. Você convive com você 24 horas por dia, você não convive com a sua mãe, nem com o Clayton, nem com a sua irmã, nem com ninguém. Talvez com o Pedro, só. É a única pessoa, mas 24 horas mesmo é com você. Então, a única pessoa que merece a sua verdade é você. E eu sei que falar É, não é uma das grandes dificuldades das pessoas, porque elas não querem magoar as pessoas, porque elas querem ser boazinhas, que elas querem ser misericordiosas. Isso não é compaixão, isso não é misericórdia, isso é mentira. Você está mentindo para você. A única pessoa que não poderia, para quem você não poderia mentir. Eu sou a comprometida. gente fica refém dos nossos pensamentos depois, né? E Exatamente. E não esquece, viu? Não esquece. Isso aqui é o não, pior. então, E se você fica fizer o sempre indo contrário, e voltando. se você fizer o contrário, se você disser não para a pessoa, ela vai ficar magoada naquele momento, mas ela vai esquecer. E você vai ficar em Vai. paz. Hã? Esses nãos que são vários, né? Mas o do momento que está me aprisionando, né? Eu vejo ele hoje, tem vários, mas o que realmente está pegando no momento, vou falar do momento, é essa questão do Pedro, né? E eu tô vendo para passar, para não sentir, não chega, não é dor, mas assim, é uma angústia mesmo, que quer que, É às vezes angústia. a gente quer que passe logo, né? E que as coisas não estão andando. Então, tipo, não tá do jeito que eu imaginei. E realmente é normal, é natural. Mas assim, eu estou tentando mentalizar dentro de mim, tudo isso não me atingir, não gerar algo bem mais ruim ou pior, que é uma fase. Então eu fico mentalizando comigo que é uma fase e que vai passar. Às vezes vem o balde de água fria do Claitão, porque, né, é homem e aí quer, sabe, não tem a paciência que às vezes a gente tenta tirar de onde não tem e mentalizar isso. Mas, e eu converso muito com ele às vezes sobre isso, né, falando, olha, né, calma, né, enfim, vai passar.
E no momento eu acho que se fosse assim para falar assim, Milena, para você se soltar disso tudo, realmente não deveria ter o Pedro na jogada, Não, aí porque ele não. aprisiona. Aí não. Então, eu A sei, única coisa que não não dá. pode Então, tirar é o Pedro. O resto você pode tirar é, tudo. Você pode tirar todo ó, mundo, mas é menos o Pedro. impossível, não dá para tirar. Mas se fosse para pensar, se fosse para raciocinar e falar verbalmente o que seria isso, se fosse para estar do jeito que todo mundo queria, todo mundo, eu e o Clayton e a vida, e às vezes nem poderia estar do jeito que a gente imaginou, é se o Pedro não existisse. Tá, E se mas ele existe, tem que então. esperar a fase passar e Não, mas não veja culpar bem. a fase, o momento. Não, veja bem, não é questão de culpar, que eu já falei que culpa não existe, existe responsabilidade. É, Mas se você tivesse que tirar alguém da sua vida, você tiraria o Pedro ou o Clayton? é É, claro que eu então, tiro o é Clayton, claro que né? tiraria o Clayton. Mas a questão também não é essa, não é? Você não precisa tirar. Você só precisa se individualizar, você só precisa se achar de novo. Você só precisa começar a dizer sim para você. Começa a dizer sim pelo que você consegue. Eu não, olha, de verdade, assim, jamais, Exatamente. O que eu você não vou, consegue no momento, né? então, eu não jamais eu vou te cobrar que você faça alguma coisa. Eu estou te dando uma sugestão. Tá? Embora eu tenha falado muito incisivamente, é o meu jeito de falar, porque eu fico assim, cara, como assim a pessoa deixa, né? Todo mundo montar em cima dela, é meio que indignação da minha parte. Mas a solução É, que eu vejo, eu acho que é essa a minha função, né, de trazer soluções, né? A solução que eu vejo é você se individualizar, você se separar da sua família, menos a sua irmã, se for o caso. Do Clayton, sim. você estabelecer esse limite também, porque ele não tem, ele invadiu o seu espaço, né? Você deixou ele invadir, ele também se misturou. E por que está se repetindo isso? Porque você não conseguiu resolver ainda, e ele vai se repetir. Eu te falei isso na primeira vez. Se você se separar dele, você vai ter outro relacionamento, porque você não resolveu o seu problema. Qual é o seu problema? É que você está completamente invadida, seu espaço está completamente invadido, você não tem individualidade. Você não é a Milena, você se. Imagine que você se evaporou, você virou poeira. Você, assim, cadê a Milena? Vou catar a Milena em um monte de lugares. Assim, eu penso muito em imagens, né? Eu viajo muito nas imagens. Aí eu penso você assim, se pulverizando. Entendeu? Você precisa trazer de volta, né? E se integrar novamente, se interalizar, eu inventei uma palavra agora, se fazer inteira novamente, entende? É isso, é E isso é que eu vejo complicado. em você. É, é complicado. Teria muitos pontos aí que eu poderia estar colocando em mim que realmente eu poderia estar voltando. É difícil falar, mas assim, por exemplo, a questão da estética, vamos supor, né? Depois que você tem filho, muda muita coisa. Do corpo da mulher, da estética, dos pensamentos, amadurecimento. Lá em casa, a minha mãe nunca foi de incentivar muito isso, e eu fiz o curso de estética, aí já começa o negócio, né? Trabalhei por Uhum, muito tempo, né? Sempre gostei muito da área, gosto até hoje, dei aula, incentivei muitas alunas a seguirem firme na profissão, e, e o Clayton, ele sempre foi muito, né, de pensar na autoimagem dele, tanto que a autoestima dele está muito para baixo. E aí, e não é por. E eu não sou, eu nunca. Nossa, eu aprendi isso na psicologia dentro da faculdade, né? Que por mais que a gente trabalhe com essa área, a gente não deve, né, impor nada e colocar defeitos, porque não é defeito, né? Então, o Clayton, hoje a autoestima dele anda para baixo e a gente tenta, né, conversar sobre isso, né, para ver se ele, né, não. Mas aí o que que ele joga? Essa frustração, às vezes, da autoestima dele em cima de mim, né? Aí ele fala, Milena, mas por que que você não escovou? Ó, as coisas que eu ouço realmente é complicado, viu? Tipo assim, mas você que estudou isso, coisa assim, por que você não escovou o cabelo hoje?
Por que que você não está se arrumando? Nossa, você está muito desleixada. Ou você engordou, porque eu tive uma época que eu engordei, ou você está muito magra. Tipo assim, sabe? Isso é chato pra caramba. Eu mesmo dentro da área falo para ele que tem coisas que, né? E mas isso é com todo mundo, né? Eu vejo ele falando com as irmãs, pegando pesado com as irmãs, pegando pesado com a mãe também, enfim, né? A questão então entra da estética, entra da autoestima. Ele fala que, né? Que você já foi melhor. Então, algumas coisinhas assim, aí vem de novo a associação da mãe, né? Por isso que eu falo, porque a minha mãe sempre teve uma autoestima, não autoestima, não posso falar por ela, mas assim, um semblante cansado, para baixo, deprimido, nunca gostou de nada da estética, assim, envolvendo beleza mesmo, sabe? Então, assim, nunca vi minha mãe passando um batom, nunca vi minha mãe usando brinco, nada desse tipo, não porque não gosta. Se não gosta, ok, não precisa usar. Mas assim, você falar para a pessoa que você gasta dinheiro à toa com isso, igual ela falava para mim, né? Eu, como gostava da estética, então recebia o salário, sempre pegava alguma coisa ou outra, assim, um shampoo diferente, às vezes aparecia no banheiro, ela já falava, um creme diferente, sabe? Mas para que você comprou isso? Mas para que isso? Vai que gastar dinheiro? A gente passando fome, juro que eu ouvi essas coisas. Tanta gente passando fome, você comprando essas porcariadas. Ai, Deus do céu. Então, e o Clayton é o contrário. O Clayton, ele até investe, ele fala, não, compra o perfume não sei o que, não sei o que, compra então e usa. Então, assim, eu sei que ele até ajuda em certa forma e derruba em outra, sabe? E, É que, nossa, como é que... olha, eu falo que eu sou de leão, eu brinco, eu falo assim, você tá falando com uma leonina isso aí, Cláudia, você tá vendo como me atinge? Que a Você, gente pensa muito como é que na imagem da você gente. classificaria a sua autoestima hoje, de 0 a 10? De 0 a 10, eu queria melhorar muita coisa, né? Acho que Estou toda mulher perguntando como é que você quer melhorar. classifica a primeira... Ó, nem pense, qual foi o primeiro número que apareceu na sua cabeça quando eu perguntei, sem raciocinar? Ai, hoje, sem raciocinar, um 7, 6, Eu 6, pensei em 7. 4. Não veio um 4 na sua cabeça? Sério? Não veio um 4 na sua cabeça? Não veio? Não. Tem certeza? 4. Mas sabe o que eu estou escrevendo faz horas? Olha aí. Ó, vou te falar, a gente entra numa Eu estou conexão, rabiscando aqui faz horas. a gente entra numa conexão, hoje eu entendo bastante sobre isso, né? Sinto isso. Como eu falei, né? A constelação, quando você entra, né? Quando você aprende, quando você acredita, vive, enfim, você começa a enxergar tudo a partir desse prisma, né? E quando a pessoa ela vem para a terapia, ela abre o campo dela. Você está abrindo o seu campo familiar completamente. Então, existe uma conexão, uma transmissão muito grande, assim, parece que eu estou vendo o que você está pensando, assim, é como se eu entrasse na sua mente, de uma certa forma. Eu senti um 4 muito forte, olha aí, você escrevendo 4. Eu estava rabiscando aqui já faz tempo esse 4. Bom, não Vários sei se era 4 aqui, autoestima, inclusive. mas nada é por acaso. Se eu perguntei exatamente isso, se você estava rabiscando um 4, o seu inconsciente estava mandando esse 4. Eu falei 6, por quê? Eu acho. Porque menos que a metade, eu acho que a autoestima da gente, ela pode ser construída. Eu sempre falei isso para as minhas clientes. Ela é construída. Sim, Por que construída? Se você vai no salão, às vezes você está lá para baixo. Você vai no salão, faz o cabelo, construiu um pouquinho da sua autoestima. Fez a unha, construiu. Tem coisas que não dá, às vezes, para mudar assim. isso não é Tem coisas que é autoestima. mais drástico. Isso não é autoestima. Isso Não, aí. sim. Não, falando de beleza superficial, Sim, que é o você que é pode até cobrado de sentir mim. melhor. Você pode até sentir melhor, mas autoestima não é isso. Não, Autoestima é o quanto autoestima é o modo você. de viver. Autoestima é o Para quanto você se ama, o mim, quanto você se prioriza, o quanto você se valoriza, o quanto você é. se individualiza Ah, das não. Então, se pessoas. for para pensar
pensar desse lado, não, sim, é que eu tava falando da parte estética mesmo. Mas se fosse para pensar desse lado, realmente me daria um 4, um 3, às vezes. Ai, às vezes até um 2, Não, porque eu eu acho penso que em todo 4 mundo tá menos em bom. mim. 4 tá bom. Olha só. Porque você também não abandonou, você não se abandonou. Se você tivesse se abandonado e você não se abandonou, você está lutando aí para manter esses 4 aí, entendeu? Pelo menos. E tudo que você falou a partir disso é racional. E o racional não tem nada a ver com o emocional. O racional é você dar a Sim, explicação é. daquilo que você acha que é. Por isso que quando a gente pergunta, eu até esqueci de falar, mas assim, às vezes eu faço a pergunta e eu não quero que você use a razão para falar, eu quero que você diga a primeira coisa que vem na cabeça, porque essa é a verdade, entende? É o seu inconsciente É por isso que trazendo, né? por isso que às vezes aqui em casa eu fico triste, porque é tudo assim, ah, eu falei brincando. Falei brincando. Aí eu falo assim, ó, a brincadeira tá dentro do coração. Se falou é porque estava sentindo, já Não estava existe pensando, brincadeira assim, estava não existe, não acontecendo. existe. Só existe a verdade que você solta, Sim, entendeu? Porque está lá dentro de exatamente. você. A boca fala, tem um versículo que eu amo, que é a boca fala do que o coração está cheio. O coração está cheio. Você só fala aquilo que está no seu coração. Por isso que a sua mãe é uma pessoa extremamente infeliz, extremamente infeliz, ela deve ser uma das pessoas mais infelizes que eu já tive notícia da minha vida, fora minha mãe, que era muito infeliz mesmo, entende? E obviamente ela fala do que o coração dela está cheio. Por que que ela assim, meu Deus, não sei, dá até uma tristeza de pensar na sua mãe, uma Dá. compaixão mesmo, entende? Eu Mas fico triste, é exatamente o que você falou. A gente fica triste por ela ser assim, só simplesmente por ela ser assim, por ela porque não ter ela está vivido a vida dela. sofrendo, né? Porque ela se autoimpôs um sofrimento. Agora, por que é que a gente não pode ter dó dela? É diferente. Porque ela está vivendo o destino dela, que a gente não tem nada a ver com isso. A gente não pode interferir, não pode julgar, não pode mudar, não pode nada. A gente simplesmente pode olhar e aceitar. Ponto. Você não, você está aqui na minha frente, você buscou ajuda, você quer sair, você quer solução, é diferente. Então, eu posso dizer qualquer coisa para você, porque você está aqui buscando uma saída, a sua mãe não está. Agora, se você mudar, automaticamente vai respingar nela, vai afetá-la, entende? Vai, no início, todo mundo vai esbravejar, todo mundo. Ninguém vai aceitar a sua mudança, ninguém. Porque está todo mundo acostumado com essa Milena subserviente. Está todo mundo acostumado. Só que com o tempo, você vai mudando a sua vida. E as pessoas são obrigadas a aceitar, porque você vai mudar e dane-se. Quem não está contente, né? Os incomodados que se mudem, porque é a sua vida, Milena. É a sua vida. Ninguém pode cuidar dela, ninguém vai responder por ela, só você. E você, ou você tem duas escolhas, ou você vai ser feliz ou você vai ser infeliz. É simples É. assim. Olha, o nosso grande poder, eu descobri isso há pouco tempo, né? Eu aprendi isso principalmente depois que eu entrei na terapia, de 2015 para cá. O nosso grande poder é a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida, então eu faço dela o que eu quiser. E Deus? Deus está dentro de mim. Ele diz sim para tudo que eu digo. Deus deu livre-arbítrio, ele não fica impondo as suas vontades, ele não impõe nada, ele aceita a sua vontade, porque foi ele que disse que era assim. E se eu te dou livre-arbítrio, eu não posso ir contra o que você escolheu. Oh, você pode fazer o que você quiser, mas tem que ser do meu jeito. Como assim? Que Deus é esse louco, assim, né? Incongruente, assim, como assim? Você pode fazer o que você quiser, mas dentro do que eu quero. Como assim, né? Então, eu não posso fazer o que você quiser. Então, só que Deus não é uma pessoa, né? Ele não é contraditório dessa forma. Então, se ele te deu o livre-arbítrio, ele está dentro de você. O que você escolher, ele vai dizer, beleza. Agora, é claro que ele vai diante, tem a sua alma, não tem só a sua mente, né? Não tem só o seu racional, você tem um espírito, tem uma alma, e vai te guiar para a sua, glorificação, na verdade, para você ter essa vida espetacular que todo ser humano merece, né? Todo, sem exceção. Mas que, né, dependendo de cada, como eu falei, né, a gente não julga a vida de ninguém, a gente simplesmente aceita. Mas é isso que é isso que sempre acontece, sempre está te trazendo coisas para que você atinja esse estado de excelência, né? Esse estado de evolução, enfim.
que é a felicidade, que é o amor, e o amor começa dentro, começa no amor próprio. Isso também é uma coisa muito forte que eu aprendi, duas coisas que eu aprendi muito forte. Autorresponsabilidade, tomar as rédeas da minha vida, assumir todos os erros e todos os acertos são meus, e colocar sempre o amor próprio como a base para tudo que eu estou fazendo. Eu, em primeiro lugar, o meu amor, eu me encho de amor e eu dou amor. Uma coisa que eu sempre me glorio bastante, né, de acontecer, tenho orgulho disso, é que as minhas alunas me devolvem um amor imenso. E elas só fazem isso porque eu dou primeiro. Eu entrego o meu amor primeiro, porque eu me amo, então eu me encho de amor, eu entrego o amor e elas me devolvem, porque o amor sempre vem muito multiplicado. Entende? Então, uma coisa assim que é nítido, nas minhas alunas vivem dizendo isso, né? O quanto elas me amam. A Devanilde mesmo chega a dizer, eu te amo, assim, é coisa assim, é bastante impressionante mesmo, né? A gratidão, as demonstrações de amor, de carinho das pessoas. Mas porque eu dou? Eu conscientemente eu me amo primeiro, né? Deus em primeiro lugar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então o ti mesmo vem em primeiro lugar, eu me amo primeiro e aí eu amo as pessoas e elas me devolvem amor. É assim que funciona. A sua mãe, ela está cheia de infelicidade, de amargura, de tristeza, ela flui isso, né? Ela joga isso para fora e ela recebe cada vez mais isso também, porque a gente só recebe aquilo que a gente dá. E cada vez a vida dela está mais triste, mais infeliz, mais amargurada. E se ela não fizer nada para mudar, ela vai morrer assim. Só que a gente tem o poder de mudar a nossa história. Você, principalmente hoje, você tem o poder de mudar, a responsabilidade que é o poder de mudar a sua história. A partir do momento de se colocar em primeiro lugar, na frente de todo mundo. Esse é o seu grande desafio. É um grande desafio, mas você é uma leonina, querida. Leonina pode tudo. Adoro. Você sabe que Leão e Sagitário são dois signos, eu sou Sagitário. São dois signos que se harmonizam muito, né? Tem muito a ver, né? Eu já fui te ler bastante sobre isso, mas eu acho muito interessante como algumas coisas realmente bate, né? E não bate só comigo, assim, muitas pessoas relatam, né? Como que isso é possível, né, gente? Oh, meu Deus. Astrologia, tem tanta né? coisa assim além Astrologia do que a gente... não é horóscopo, né? Mas é astrologia, né? Tem tudo a Sim, tem ver. muitos estudos, né? Tem muitos estudos sérios, numerologia, por exemplo, eu tenho 2 números mestres, né, 22 do 11, então, por exemplo, olha só que coincidência, o meu CPF e o meu CNPJ, que eu tenho um CNPJ, os dois são 09, os dois, olha que coisa louca. Como pode, né? Gente, eu falo assim, que é difícil de acreditar, e como ao mesmo tempo a gente acredita, e como ao mesmo tempo dá certo, porque eu não venho assim de, né, a criação minha foi bem diferente, mas, e eu sempre me interessei, sempre fui de ler tudo, eu não sou aquela pessoa focada numa coisa só, eu gosto de tudo, então, tudo que me instiga, eu vou, né, atrás. E como é muito impressionante, muito legal É. mesmo. Outra coisa é E que não agora existe. imagina eu e o Clayton. O Clayton é de Capricórnio e eu de Leão. Olha, Misericórdia. Capricórnio, a minha mãe era de Capricórnio. Capricórnio, embora a minha irmã, que é a minha anja, né, da guarda, ela era de Capricórnio também, nem sei como, mas também tem os ascendentes, tem o ano lunar, tem uma série de coisas. Não é só o signo, né? Mas a Exatamente. minha mãe, Não. nossa, Capricórnio e Sagitário, assim, sabe? Os dois extremos, né? Mas com a minha irmã eu me dava super bem, eu nem sei qual era o ascendente dela, mas enfim, o meu é Aquário, né? O altruísmo, né? Aquela coisa. Mas é bem assim que eu sou e a coisa da comunicação também, né? De gostar de falar, enfim. Mas eu tenho certeza que o fato até de você ser de Leão, né? De estar sendo tão oprimida, né? Se deixar ser tão oprimida, isso está angustiando, a sua alma está angustiada. Essa é a Tá. questão. É. Você está angustiado. Realmente, acho que essa é Embora a você diga que você palavra não tem, que você já essa superou com a angústia. sua mãe,
mas a questão é que você está angustiada. E não é só com a sua mãe, né? Sua mãe é só um símbolo de tudo isso aí, né? A questão de verdade é que você precisa se assumir como pessoa, como indivíduo, como Milena, como vida, entende? Precisa resgatar isso, porque ninguém consegue se anular totalmente, entende? A não ser que, sem causar uma grande doença. A sua mãe, a doença da sua mãe obviamente, resultado da vida que ela tem. Olha, eu tenho 61 anos, eu não tomo absolutamente nenhum remédio. Eu sou uma das pessoas mais ativas que eu conheço, mais energéticas que eu conheço. Eu tenho uma energia assim absurda. Enfim, sabe, assim, coisa de cabeça, entende? Coisa de você, não. E tem mais, né? As minhas alunas acreditam Começa 100%. isso daqui, né? Elas acreditam 100% em mim. Eu falo que eu vou viver até 120 anos, elas falam, Começa não, na Olivia, você vai viver cabeça. mais Fica ainda. bem, corpo reflete. Entendeu? Com Então, certeza. se você está com quantos anos? Eu estou com 31. Pois é, metade da minha idade, exatamente a metade. Não, metade seria se eu tivesse 62, quase a metade. Você tem toda uma vida pela frente para ser extraordinária, magnífica, que é o que você realmente é, o que nós somos na essência, né? O espírito é magnífico, é esplêndido, é glorioso, é brilhante, é tudo. Você tem toda uma vida para ser isso. E não ser a sua mãe, não repetir a sua mãe. Sim. A gente faz isso por honra, sabe? Isso é a única coisa que eu tenho certeza sempre que eu falo para mim. Eu não quero ser igual. Pois é, mas Isso você o que a está gente fala. sendo. Por mais que a gente faça. E essa é a contradição na constelação, né? A gente quer ser exatamente contra, mas a gente é exatamente igual. Exatamente igual. Você está repetindo como os será, nossos meu pais. Deus? É claro que é, olha só, como os nossos pais, a música já dizia, né? A gente é como os nossos pais. Você só vai ser diferente o dia que você for feliz. Completamente. Aí você se diferenciou dela, porque ela é infeliz. Por enquanto, você está sendo igual a ela. A gente faz isso como é que a gente fala na constelação? A gente honra os nossos pais com sofrimento. É a coisa mais absurda que a gente faz. Eu vou honrar a minha mãe sofre, eu também vou sofrer, porque eu não posso ser feliz se ela sendo infeliz. É isso que acontece no nosso inconsciente. Nossa. É exatamente isso que acontece. A gente é uma dívida que a gente acha que tem que pagar, tudo isso inconsciente, tá? Eu preciso pagar a dívida que eu tenho com a minha mãe por ela ter me dado a vida. Só que eu nunca vou pagar isso. E eu vou honrar mais a minha mãe sendo feliz do que sendo infeliz igual ela. É muito louco isso, mas você está sendo igualzinho à sua mãe, nesse sentido. Você está sendo infeliz como ela está sendo infeliz, porque ela se anulou a vida inteira, né? Uma pessoa que se ingessa dessa forma, ela está completamente anulada, ela praticamente não existe, né? E ela está respirando 30%, isso é prova, né? Eu sempre vou repetir isso, porque isso é muito forte. Né? A prova de que ela está se matando, que ela anulou a vida dela, restringiu a vida dela, é isso, entendeu? E você está honrando a sua mãe com sofrimento. E a gente faz isso mesmo, tá? Isso inconscientemente é o que a gente faz. Só que a gente honra muito mais sendo feliz. Embora ela não ache que seja assim, mas depois ela vai entender. E o espírito dela entende isso também. O espírito dela entende. A mente dela não entende, porque a mente é doente, né? Mas o espírito dela entende. E vai reconhecer quando você estiver feliz. No começo, ninguém vai aceitar. Você pode ter certeza, vai ter resistência, você vai ter que ser muito forte, você vai ter que buscar a sua fé, inclusive descobrir a sua verdadeira fé, aquilo que te dá força, que te sustenta, o que é verdadeiro dentro de você, para você encontrar apoio dentro de você, entende? Para você assumir a sua vida. É um desafio gigante? Gigantesco. Mas é a sua vida, não se esqueça disso. Você só tem uma. Vou refletir isso essa semana. Tenho certeza. Sobre essa questão da fé. Isso é muito importante. Isso é muito. A fé não tem nada a ver com religião. Eu leio sobre a fé em vários livros, por exemplo,
O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, que eu li recentemente. Eu li um livro muito bonito, que eu acho que você poderia ler, uma sugestão, chama Amizade com Deus, do Neil Dewashu. Esse livro aqui, ele é fantástico. Ele é uma visão de Deus completamente diferente da religião. E da gente também. Uma visão do que é o ser humano aos olhos do Criador. É fantástico esse livro. E a fé, ela é alguma coisa que ela é a força também da ação, né? Ela te faz agir. Eu tenho fé de que eu vou mudar isso. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Dentro de mim existe uma força que vai me levar para fazer isso. Isso é fé. É a certeza das coisas que você espera, das coisas que você deseja. Isso é fé. Fé não é acreditar cegamente numa doutrina qualquer, num dogma qualquer, que simplesmente enfiaram na sua cabeça e não faz o menor sentido para você, inclusive, né? A fé é interior e pessoal, inclusive. Cada um Eu tem falo fé. assim, que a fé ela deixa de ser fé, falando sobre religião, a partir do momento que você duvida, às vezes, que você contesta. Exatamente. Então, isso Exatamente. ficou. Então, isso foi crescendo dentro de mim a partir de alguns acontecimentos da minha vida, algumas, como você disse, né? Minha mãe é muito amargurada. Eu falei, gente, mas cadê a felicidade interna, então, dessa pessoa que procura tanto a felicidade em Cristo e não tem, Não não tem. mostra isso, né? Esse Não tem. amor, cadê que ela não está Não passando tem. para mim? Não tem. Não tem nada Então, disso. a gente começa a duvidar, né, de certas coisas. E aí eu me vejo, às vezes, me sentindo, você fala que não existe, né? E eu estou começando a refletir, a digerir certinho essa questão de culpa, né? Que é novo, essa questão, como você disse para mim. Uhum. Então, eu começo a pensar agora de outra forma nessa questão, porque quando eu duvidava, ao mesmo tempo vinha o quê? A palavra que você fala, né? Que não existe. A culpa, porque eu não fui Exatamente. ensinada assim. Então, eu vou ser castigada, as coisas vão acontecer de ruim. Se aconteceu alguma coisa ruim, foi porque eu duvidei, foi porque eu não estou acreditando piedosamente. Então, isso está começando a virar uma chave devagar. Devagar. Ainda vira, porque às vezes vem a questão do medo, É muito né? forte Eu isso. não É muito posso pensar forte. assim, porque é forte, É é muito muito forte. enraizado. Nossa, nem, É nem, muito. nem pense assim, é fortíssimo isso. A religião, a culpa, os pais, né? A vida dos pais, o que eles disseram para a gente, tudo isso é muito forte dentro da gente, né? Fizeram a nossa cabeça nessa constituição, inclusive. Tem que ter muita coragem para mudar. Por isso que eu falo que você é uma pessoa corajosa e forte. Eu sei que Então, e você aí eu tô indo consegue. devagarinho, sabe? Vou pensando, refletindo aos pouquinhos, assim. Como eu falei, não quero nada muito brusco na vida. Eu quero as coisas com leveza. Claro. Então, eu vou sempre devagarinho pensando, raciocinando, né? Vem um pensamento ou outro, né? A gente passa ali a se questionar e graças a Deus a terapia vem contribuindo com isso porque faz a gente, né? Se pôr no lugar de pensador mesmo, né? Exato. Como você disse, eu em primeiro lugar, né? Exatamente. Mas Essa é a eu questão. até anotei aqui. É começar a questionar os pensamentos. Essa é a base, inclusive, do meu treinamento, né? Para tirar o medo de dirigir. É você começar a questionar os pensamentos. E eu sei que você tem muita facilidade com isso, porque você falou uma coisa que é igual, que eu sou igual a você. Eu gosto de ouvir a pessoa, eu sempre gostei de ouvir os dois lados, sempre, sempre. Porque a pessoa está falando uma coisa para você, mas para mim ela pode falar outra, eu posso sentir diferente, eu não estou no meio, eu não posso fazer um julgamento se eu não tiver os dois lados. É injustiça, não é? E eu tenho um senso de justiça muito forte, né? Até por conta do signo também. Mas é isso mesmo, você vai questionar os seus pensamentos. E olha, se você tirar a culpa disso, você vai conseguir questionar tudo e sentir paz. Mas por que que eu acredito nisso? Eu realmente acredito? Isso, o que que isso Aham. traz para mim? O que que é? Eu fui Me católica até fazendo os... bem, né? Isso não está me fazendo bem.
Então, né? não vem de Deus. Eu ouvi esses dias atrás. Concorda que o que não faz bem não vem de Deus? Concorda com isso? Sim ou não? Exatamente. Então, esses dias atrás eu ouvi uma pessoa falando assim, perguntando para um padre. É que às vezes vem pensamentos ruins, uma dúvida, não sei o quê. Aí o padre respondeu assim: quando vir esses pensamentos, desfoca, para de pensar, pense em outra coisa. Aí eu falei, gente, não está sanando, não está resolvendo o problema. Não resolve o problema. Desfocar, pensar em outra coisa, não é isso a questão. Às vezes é necessário, mas não é essa a questão. E esse meu problema, por que está gerando essa dúvida? O que é que está acontecendo? Né? O que está por trás? Então é isso que Exatamente. me faz sempre pensar, Um né? questionamento. Por que eu estou pensando nisso? O que isso está me trazendo? Qual é a sensação que Por eu tenho que quando eu que penso veio na nisso? cabeça? Por que veio na minha cabeça? Exatamente. Isso é racional e é bom tratar a mente racionalmente, é muito bom você racionalizar a mente, pensar, questionar principalmente, se separar da mente, inclusive olhar a mente de fora. Eu vou falar sobre isso também num outro momento que eu acho fantástico, que é a coisa mais fantástica que eu achei na minha vida foi essa, você se diferenciar da sua mente. Na verdade, você começa a se enxergar como um ser muito maior do que aquilo que você pensa que é, né, que é a sua mente, e simplesmente você começa a crescer enquanto ser humano quando você toma o controle, inclusive da sua mente, e esse está escrito no livro O Poder do Agora, que é um livro poderosíssimo, que eu também já li, um dos melhores que eu já li na minha vida, e que são a base também, né, do que eu ensino. Eu trato o medo de dirigir dominando a sua mente. Quem domina a sua mente, domina seu carro e sua vida. Você só domina a sua mente a partir do momento que você começa a questionar a sua mente, os seus pensamentos. Por que eu estou pensando nisso? Esse pensamento é meu mesmo? Ou será que é da religião, do que minha mãe disse? Quem sou eu e quem é esse pensamento? Eu penso exatamente assim? Hoje ele faz sentido? Ele pode ter feito sentido numa época, mas hoje ele faz sentido para mim? Se não faz mais Uhum. sentido, aí sim eu abandono. Se ele vier, eu falo, não quero saber disso, porque não faz mais sentido. Mas você chegou à conclusão de que não faz sentido. Porque você questionou, você olhou ele de fora. Eu acho legal você falar do problema, exatamente como eu penso também. Eu sei o problema, eu vou atrás da solução. Então, coloque o pensamento. Esse pensamento, ele é meu? Ele faz sentido? Eu olho para ele e falo, faz sentido? Eu questiono, não, não faz. Então, eu jogo fora e não quero mais pensar sobre isso. Quando ele vier novamente, que ele está acostumado a vir, eu falo, não quero mais. Isso não faz sentido. Então, tem lógica. Então, você consegue se livrar dele. Se você simplesmente Hum. não quero pensar nisso, sem questionar, ele vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, porque Deve está na voltar. sua mente, né? É, Entendeu? mas, enfim. Mas é Enfim, isso então, né? Por hoje. nossa, hoje a gente avançou. Hoje realmente eu estou Avançamos. É que eu olhei avançando. para a hora aqui e eu falei assim, gente, o Pedro. O Não Pedro precisa, eu sempre também já agora na minha olhei aqui, eu vida. também preciso, realmente preciso terminar. Mas, assim, eu acho que a gente avançou muito, eu acho que Sim, vai ser extraordinário. eu fiz algumas anotações sobre hoje mesmo aqui já, algumas palavrinhas. Eu vou pensando durante a semana e vou fazendo mais algumas anotações aí. Perfeito, perfeito. Então tá bom. É, Olivia, sabe o que eu queria te falar? hum, pode falar. Sobre semana de Natal, de Ano Novo, porque eu não vou estar em casa. Ah, Eu vou estar lá na cidade, lá, junto com o povo. Então, eu queria ver com você se você vai trabalhar, se você não vai, eu vou, eu só para mim não. me programar. Não paro, não. Não paro, não. Aliás, assim, Não? não, eu nunca tive uma tradição de Natal, porque minha mãe era evangélica, né? Então, e eu também, eu ia falar isso, né? Que eu fui, mais de 25 anos eu fui evangélica também, né? E eu larguei tudo isso, tá? Hoje não faz parte, assim, o que ficou foi a minha fé, aquilo que eu aprendi na Bíblia que é verdadeiro para mim, né? Eu cito a Bíblia várias vezes, algumas coisas que são muito verdadeiras para mim,
Isso ficou, mas assim, eu abandonei completamente religião e não quero saber de religião nenhuma na minha vida. Deus me livre alguém ficar dizendo o que eu tenho que pensar e fazer. De jeito nenhum, isso não faz mais parte. Mas assim, a gente não tinha esse hábito do Natal, né? A gente comemorava o Ano Novo, porque a minha irmã, que desencarnou, fazia aniversário justamente no dia 1º, então era quando a gente se reunia. Então, assim, eu não tenho essa tradição do Natal, a gente vai fazer, até minha filha perguntou, né? A minha filha mora comigo e minha neta, né? Ela perguntou o que a gente vai fazer no Natal. Eu falei, a gente vai fazer uma comidinha diferente, que a gente gosta de comer coisa diferente, ela adora, eu também, então a gente faz uma coisinha diferente e pronto. E é só, né? Eu compro um vinho, sei lá, alguma coisa que a gente gosta também, uma coisa bem simples, sabe? Natal, assim, sei lá, né? Não é uma coisa que realmente... Hoje em dia até tô... Até legal, não sei se você já viu o Brasil Paralelo, né? Uma plataforma de streaming, né? Que está competindo aí com a Netflix no Brasil, e eles têm uma proposta muito legal, e eles estão fazendo o Natal, fizeram o ano passado e estão fazendo de novo o Natal do Brasil Paralelo, é muito bonito. Ontem eu estava assistindo, assim, coisa incrível mesmo, uma visão do Natal completamente fora, né, do padrão religioso, mas que traz uma mensagem de amor de verdade, né, do nascimento de Jesus de verdade, enfim. Então, O Natal do chama Brasil? Brasil Paralelo, Brasil Paralelo. Procura no YouTube, eles estão no YouTube, Brasil Paralelo. E então, assim, aí o ano novo, tá, beleza, vai ser um dia também no ano novo, né? Vai virar o ano e acabou, virou o ano, não mudou as coisas, nada, se não mudar, não muda nada. Então, assim, eu não costumo gastar dinheiro com festa. Eu acho, assim, um desperdício do caramba. Eu gosto de viagem, por exemplo, gosto mais de viagem do que de festa. Isso tudo vai justificar que eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito. Provavelmente só não vou Vai trabalhar no continuar as sábado, mesmas coisas. né? Hã? Então, aí a gente vai descer para ver todo mundo, né? Para lá, vai viajar. E aí de lá a gente vai para a praia também. Ai, que Mas delícia. aí, até lá, então a gente vai conversando. Vai dando tudo Você me certo. É só não fala, saber se ia trabalhar mesmo. você me fala se você vai poder, se não puder, tranquilo também. Uhum. Eu vou vendo quando vai ficar a situação. Tá bom. Mas aproveita Tá bom, Olivia, bastante, deixa eu ir lá viu? buscar o pequeno. Valeu. Aproveita bastante, curte bastante essa viagem, né? Principalmente a praia, vai fazer muito bem. Praia é muito bom. Sim, sim. Já pondo em prática algumas coisas que a gente já conversou. Ótimo, ótimo. A prática é o que Né? muda a vida da gente, Até não é a porque a gente teoria. vai, ó, até porque a gente vai em família. Só não vai minha mãe e meu pai, né? Como sempre, que nunca foram. Mas vai todos os irmãos, tudo aquela coisa, né? Eu vou dizer uma Tudo coisa numa para casa só. Vou te dizer uma coisa, tá? Para te animar. Você não é a mesma Milena que entrou na sessão hoje. Não, isso com certeza. E eu quero sair muito, muito, muito diferente. Muito mais diferente. Então já não é a mesma pessoa que vai estar com eles. Não é. Exatamente. Verdade. Viu? Verdade. Porque o Einstein mesmo disse que uma consciência que se expande jamais volta ao tamanho anterior. É. Então não tem como você desver, desouvir, né? Dispensar o que você já pensou, que a gente já conversou. Então você não é mais a mesma pessoa. Simples assim. Nem eu, né? Nem eu. Ah, acrescenta para todos. Com certeza, com certeza. Um beijo, querida. Ótima semana. Tchau. Tchau, tchau.